Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje vamos analisar a Procter & Gamble, uma multinacional que produz bens de consumo em diferentes segmentos e conta já com uma história de quase 200 anos. Será este um bom investimento no contexto atual? Bom, vamos descobrir. Fica desse lado e vamos a isso. A Procter & Gamble é uma empresa com sede nos Estados Unidos e que vende produtos de 10 categorias distintas. Cuidado capilar, saúde oral, bebés e higiene feminina são apenas alguns que se distribuem pelos 5 segmentos de negócio que vêem na imagem. Marcas bem conhecidas como Head & Shoulders, Pantene, Oral-B, Ariel ou Tampax são a bandeira de alguns produtos aqui na Europa, produtos esses que no total renderam 80 mil milhões de dólares em receitas no ano de 2022. Essa receita provém maioritariamente do segmento de detergentes e lavandaria, com quase 35%, seguido do segmento feminino e bebés com 25%. Geograficamente, a maioria da receita provém dos Estados Unidos, praticamente 50%, com a Europa e a China a fecharem o pódio com valores superiores a 10%. O ano fiscal da empresa termina em junho e, portanto, o ano de 2022 fechou em junho do ano passado. Assim que vamos lá olhar para os últimos 6 meses, de junho a dezembro de 2022. E vamos perceber como é que está a correr o ano de 2023. A receita está praticamente na mesma, os custos dos produtos subiram ligeiramente e os custos administrativos baixaram, mas não o suficiente para compensar a subida dos produtos. Isto resultou num lucro operativo inferior e, consequentemente, num lucro líquido também inferior. Reparem nos motivos das descidas. O volume de vendas em todas as categorias desceu e, com o impacto da divisa a contribuir ainda mais para um saldo negativo, a empresa viu-se obrigada a subir os preços entre 5% a 12%. Quando vemos volumes decrescentes e margens decrescentes, numa empresa que é considerada defensiva, e digo defensiva porque vende produtos que todos usamos no dia-a-dia, é sinal de que a economia não está bem e as pessoas estão cada vez a consumir menos. Parte pode ser explicado pelos confinamentos na China, por exemplo, ou com a redução do portfólio da empresa na Rússia, mas não justifica tudo. Olhando para o balanço, então, o que é que vemos aqui? Vemos que a empresa tem quase 7 mil milhões de dinheiro em caixa, ativos correntes muito abaixo dos passivos correntes, o que não é uma situação ideal, mas os ativos totais são superiores aos passivos totais. Vemos ainda que os inventários cresceram, não muito, mas cresceram face a junho de 2022. Vemos também que a empresa tem mais de 14 mil milhões de dólares em dívida, que vai ter de pagar nos próximos 12 meses, e que a dívida de longo prazo é superior a 20 mil milhões de dólares. Portanto, só em dívida já lá vão mais de 32 mil milhões de dólares. Isto pode ser um mau sinal no momento em que as taxas de juros estão em fase ascendente e podem complicar o refinanciamento da dívida no curto prazo. Nestes últimos 6 meses, a declaração de fluxo de caixa, que é só o meu relatório favorito, mostra que os fluxos operativos caíram de 9,7 para 7,6 mil milhões de dólares, mas foram acompanhados de um capex também inferior de apenas 1,6 mil milhões, resultando assim em fluxos de caixa livres na ordem dos 6 mil milhões de dólares. Uma quantia significativa que deveria ser usada para pagar a dívida, alguns dividendos e potencialmente recomprar ações. Mas quando olhamos para os gastos da empresa, o cenário não é lá muito animador. Gastaram os 6 mil milhões em recompra de ações, gastaram ainda quase 4 mil milhões e meio em dividendos e endividaram-se em 10 mil milhões para pagar 7 mil milhões, somando assim 3 mil milhões à dívida já existente. Não parece ser um comportamento lá muito sustentável. Aliás, se olharmos para a estrutura da dívida da empresa, saltam à vista duas coisas. Primeiro, a empresa conseguiu nestes últimos anos praticamente um financiamento gratuito, com taxas de juros absolutamente ridículas, mas já são visíveis alguns cogumelos superiores a 3%. E segundo, com pagamentos de 3,6 mil milhões, 2,2 e 1,8 nos próximos anos, os fluxos de caixa livres vão seguramente ser mais baixos. Assim que vamos lá aumentar o nosso horizonte e olhar para o trajeto financeiro da empresa e perceber se isto é apenas um buraco no caminho ou se estamos aqui num festival de motocross. A receita não cresceu nos últimos 10 anos, aliás, até contraiu ligeiramente, e é logo uma entrada em falso na análise. O EBITDA cresceu ligeiramente na última década e o lucro líquido da empresa foi o que mais se evidenciou, apesar de não ter sido nada de extraordinário. As ações têm vindo a decrescer e o dividendo da empresa tem rondado
os 60% dos fluxos de caixa livres. E neste ponto eu quero mostrar-vos o porquê de calcular o payout com referência aos fluxos de caixa é tão importante. Se usarmos os lucros líquidos, vemos que existiram ali 2 anos em que a empresa mostrou um payout superior a 100%, o que poderia perceber-se como muito arriscado. Mas, como os dividendos são pagos com dinheiro, é para a movimentação de dinheiro que temos de olhar. Outro ponto interessante é olhar para a evolução do balanço. Reparem na tendência decrescente dos ativos e passivos ao longo do tempo. Isto significa que a empresa Procter & Gamble tem vendido partes do negócio para se focar nas marcas mais rentáveis, na tentativa de reavivar o crescimento da receita. Infelizmente, sem grande sucesso. Por fim, o múltiplo dos fluxos de caixa está hoje a um nível máximo dos últimos 10 anos, o que pode demonstrar uma sobrevalorização no preço da sua ação. Mas, para determinar isso mesmo, vamos começar por estimar o EBITDA para os próximos 10 anos. Até 2026, como é costume, eu uso as estimativas dos analistas e depois um retorno à média histórica da última década. Para múltiplos bem acima da média da indústria, o valor que eu obtenho é de $177 por ação em 2032. Face ao valor atual, estamos a falar de uma valorização anual do teu investimento a rondar os 2,5%, isto sem contar com o dividendo. Usando o método de descontar os fluxos de caixa no futuro e novamente alinhando os mesmos com as projeções do EBITDA que vimos, a partir de 2027 regressam ao que seria um valor médio da última década. O resultado, para uma valorização anual de 9%, terias de comprar a ação a $87. Mas dado que o custo de financiamento da empresa é muito baixo e com um dos betas mais baixos que eu já vi, podes perfeitamente projetar um retorno anual de 7%, o que colocaria o preço da ação nos $118. A desvantagem disto é que este teu investimento iria crescer abaixo das expectativas do S&P 500, que para mim andam nos 8%. Mas se a receita não cresce, porque é que a empresa tem um preço atual tão acima dos valores que eu calculei? E a resposta pode dar-se em 3 passos. Primeiro, apesar de crescimentos anémicos, a empresa consegue gerar consistentemente fluxos de caixa livres a rondar os $14 mil milhões, o que é obviamente premiado pelo mercado. Segundo, porque apesar do endividamento, a alavancagem ainda está abaixo dos valores históricos e isso permite à empresa uma maior margem de manobra na gestão da dívida num futuro próximo. E terceiro, olhem lá para o ROIC desta empresa, um valor dos melhores da indústria e que é obviamente um motivo de estabilidade. Olhando para os múltiplos do preço-benefício, vemos que a empresa está próxima do seu múltiplo histórico, tendo em conta os benefícios esperados para este ano e que normalmente empresas da mesma indústria são avaliadas a um múltiplo mais modesto. Assim que, em jeito de resumo, a Procter & Gamble é uma empresa com muita estabilidade, bem defensiva, com crescimento praticamente inexistente, mas que vai compensando através das recompras de ações, aumentando assim artificialmente os benefícios por ação. Os fluxos de caixa livres são muito interessantes, protegem o dividendo, que já leva 66 anos a crescer, e ainda dão espaço para algumas recompras de ações. No entanto, não justificam o preço atual da ação e seria necessário uma queda significativa no preço para eu considerar abrir uma posição. Uma situação que eu ainda não falei e que pode ser considerada uma desvantagem é a dependência que a empresa tem na cadeia de supermercados Walmart nos Estados Unidos. Representa atualmente cerca de 15% do total da receita. Ainda assim, eu gostava de saber a tua opinião sobre a empresa, assim que partilha o teu bitite na caixa de comentários. E esta semana temos algumas coisas interessantes para discutir. A primeira é que, enquanto os índices norte-americanos até mostraram uma evolução positiva, os mercados europeus caíram todos com estrondo. E este contexto deve-se essencialmente a 2 razões. A primeira é que o BCE voltou a subir as taxas de juros em 0,5% e a segunda é a situação gravíssima do Credit Suisse. E gravíssima até pode ser um eufemismo. As ações estavam a valer menos de 2 francos suíços. O banco pediu então ajuda ao Banco Central da Suíça, que prontamente concedeu o empréstimo, mas isso apenas consegue comprar tempo. Os clientes têm retirado o dinheiro do banco a uma velocidade sem precedentes nos últimos anos e a falta de liquidez leva as apostas na falência do banco a máximos históricos. Vamos ver quanto é que valem os CDS do Credit Suisse atualmente. Run. E por isso começam as notícias sobre aquisições, começando pelo UBS, que já está a negociar.
Se as negociações falharem, é só uma questão de tempo até o banco fechar portas. Mas desenganem-se se pensam que isto só afeta a Europa. Os Estados Unidos têm um problema ainda maior. É que a falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank obrigou o governo dos Estados Unidos a ir além do seguro do FDIC, dos $250 mil, e assegurar todos os depósitos independentemente do seu valor. Ora, isto é incrivelmente preocupante porque quando foi perguntado à Janet Yellen Medina lá do sítio se esta extensão se ia aplicar para todos os bancos que sofressem corridas aos depósitos, esta foi a resposta dela. Will the deposits in every community bank in Oklahoma, regardless of their size, be fully insured now? Are they fully recovered? Every bank, every community bank in Oklahoma, regardless of the size of the deposit, will they get the same treatment that SVBP just got or Signature Bank just got? A bank only gets that treatment if a majority of the FDIC board, a supermajority of the Fed board, and I, in consultation with the president, determine that the failure to protect uninsured depositors would create systemic risk and significant economic and financial consequences. So what is your And we plan? made that determination. Right. So these what is two your banks. plan to keep large depositors from moving their funds out of community banks into the big banks? We have seen the mergers of banks over the past decade. I'm concerned you're about to accelerate that by encouraging anyone who has a large deposit in a community bank to say, we're not going to make you whole, but if you go to one of our preferred banks, we will make you whole at that point. Look, I mean, we're Ou seja, que ao afirmar que esta medida só aplica a bancos que um par de entidades determine como sistemicamente importantes, estão indiretamente a dizer a toda a gente, com mais de $250 mil num banco local, para retirar o dinheiro e depositar num JP Morgan ou um Bank of America, o que ainda piora a situação para os bancos locais. Isto tornou-se um circo e obrigou a Fed a expandir o balanço novamente, voltando ao QE com mais de $300 mil milhões, que pode inclusivamente chegar aos 2 trilhões. Ao comprar obrigações aos bancos pelo preço original, a Fed está a dar luz verde ao aumento de risco por parte desses bancos, já que não importa quanto é que as obrigações perdem ao longo do tempo, os bancos não vão perder dinheiro. Ninguém vê um problema nisto. O portfólio fechou a semana nos 18% de valorização, eu recebi $68 em dividendos até agora no mês de março e reforcei ainda as minhas posições na American Tower e Federal Realty Investment Trust com uma ação em cada uma delas. Uma nota ainda para mais um patrono que recebeu o livro O Mundo à Venda, sendo já 8 os livros sorteados. Se te queres juntar à nossa comunidade no Discord, passa pelo Patreon e pondera apoiar o canal. Segue-me no Instagram, onde vou subindo algum conteúdo diferente, e não te esqueças de usar o código DIVIDEND na Trading 212 para receber uma ação gratuitamente. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.